cá endireitar bem isso. Onde é que está a faca? Precisarei de outra coisa. Olá, boa noite pessoal, espero que todos estejam bem, novamente aqui com vocês, esta hora, deixa-me cá ver aqui, é só dizer que a voz não está assim tão boa, mas posso falar um bocadinho aqui através do direto aqui do. Deixa-me só colocar aqui uma coisinha, não sei se eu consigo. Não. Pessoa, deixa-me que eu faço aqui. Deixa-me com uma dor de cabeça dos cornos. Deixa eu ver aqui. Porque tem live somente, não. Onda de inscrição. Não sei, há pessoas às vezes que reclamam que não conseguem comentar. Eu já teria arranjado solução para isso, mas voltou novamente. Não sou eu que me meto nesta condição. Espero que todos estejam bem. Passei somente aqui para comunicar aos angolanos, aqueles que queiram participar no sábado, na marcha pacífica de sábado. Minha voz não está nada muito boa de tanto gritar aí em frente do consulado. É só para comunicar a todos vocês, principalmente os angolanos residentes em Portugal, que sábado temos uma marcha, não é, pacífica em prol dos direitos humanos, em prol da liberdade de expressão. Nunca é demais essas manifestações. Eu sei que muitas das pessoas têm dito que as manifestações não surtem efeito. As manifestações sim surtem sim efeito. Eu tenho notado também aqui alguns compatriotas nossos que não adianta nada nós nos manifestarmos em frente ao consulado, porque o consulado não tem nada a ver com as coisas que ocorrem em Angola. Tem sim a ver, não é? Até mesmo criança que não faz a mínima ideia do que está explanado na Constituição da República, sabe exatamente quanto não é as embaixadas sediadas em determinados países não é, surgem como representantes nossos. Então é lá na embaixada ou no consulado onde nós angolanos devemos sim nos dirigir para então reivindicar os nossos direitos. Por isso é que quando se toca em questões essas de vida ou morte de um cidadão português, de um cidadão americano, não é? Os embaixadores, as figuras que representam, não é? Que representam as instituições essas de relações internacional, não é? Ou internacionais, entrem em conexão, não é? Pede-se
esclarecimento no que diz respeito sobre o caso, sobre os acontecimentos. Vamos dar aqui não é um exemplo, mas um acontecimento que nós temos acompanhado aqui já durante anos, porque vivo em Portugal já há anos, não 2, 3, não, mas já há muitos anos, né? O que tem acontecido às vezes com algum dos cidadãos, não é, cabo-verdianos, que passaram por N situações aqui, tanto quanto de questões essas de perda de vida, não é sempre o primeiro-ministro, não é, do país em questão, Cabo Verde, sempre se posicionou, sempre pediu esclarecimento aos seus homólogos, não é? Que pena nós estarmos a ouvir, não é, certas barbaridades na boca de quem se diz que estudou muito, né? Muitas das vezes esses senhores que se dizem estudaram muito, sentaram nas carteiras, foram a faculdades, não é? São quadros, muitas das vezes o que eles representam esses quadros, esses da burrice, não é? Não é? O porquê dessas embaixadas ou desses consulados sediados nesses países? É como, não é, eu já teria dito, não é, bem há pouco tempo, que não é, são eles que nos representam. Mas o que nós estamos a ver aqui, diante da situação que nós vivemos, tanto quanto em Angola, tanto quanto, né, fora do nosso país, né? Muitas das vezes a embaixada ou os cônsulos, porque existem muitos cônsulos aqui, não é? Temos o cônsulo, temos o vice-cônsulo, temos a secretária das comunidades, não é? Temos os adidos militares, temos... Por que eu estou a falar isso sobre adidos, não é, militar, adido esse cultural, não é? Porque são N's, como é que eu vou dizer, a área que esses senhores ocupam, caso houver alguma preocupação com relação, não é, algum problema dentro da comunidade, esses senhores devem se posicionar. O porquê que eu falo sobre o adido militar? Nós tivemos vários casos aqui de doentes esses de junta médica que noutra hora foram militares, foram polícia, foram militares, foram, não é, como é que eu posso dizer, não é, foram mutilados de guerra, né? Muitos deles, não é, acabaram por adquirir outras patologias, como por exemplo, né, doenças renais, doenças do coração, que ingressou por uma pior situação e muitos deles são retirados da Angola, vêm de junta médica em busca de melhor tratamento nesses países. O que acontece? Quem são os responsáveis destes cidadãos angolanos sediados em determinados países? São as embaixadas, são os cônsulos, não é mais outra pessoa que deve se responsabilizar, não é? Nós estamos a falar de casos esses sérios, não basta só sentarmos nas carteiras achando que nós já sabemos tudo, é preciso também saber exatamente, não é? O que a embaixada, onde é que a embaixada deve intervir? Eu sei que muitos desses senhores que sentam aí dentro das embaixadas, dos consulados, muitos deles têm, não é, o cérebro vazio, não é? Poderiam até dizer que estudaram muito, estudaram fora, estudaram na Rússia, na América, na França, na Espanha e por aí fora. Muitas das vezes esses têm o cérebro vazio. No respeito ao tratamento, a forma que se tem tratado, não é, os cidadãos ou os cidadãos criados, não é, em determinados países. Quando eu olho um jovem a falar que, não é, diante das lives, a dizer que as embaixadas não têm nada a ver, os cônsulos não têm nada a ver, sim, porque são eles os nossos tutores e nunca fizeram esse papel, né? Eu sinto muito a dor de quem, noutra hora, chegou a ter ajuda no que diz respeito sobre o tratamento, sobre os despejos que muitos desses doentes sofreram, não é, de junta médica. Eu não estou a falar de uma história inventada, não. Estou a falar de
uma luta, não é? De uma luta que eu comecei a defender, não é? Com unhas e dentes, sem medo, não é? De dar a cara. Hoje em dia estou aqui porque eu vou estar sempre a bater na mesma tecla quando se fala no que diz respeito sobre direitos humanos, sobre, não é, a liberdade de expressão, não é, não só dentro do país, mas também fora do país. Nós temos que continuar a exercer esse tipo de ações, não é, mesmo sendo já, não é, uma pessoa imigrada há muitos anos. Poderia eu também esquecer a situação da Angola, não é, porque os meus filhos todos nasceram cá. Não é? Os meus filhos todos estão crescidos, não é? Os meus irmãos vivem lá. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é em termos, não é, da segurança, da saúde, da educação daqueles que lá ficaram, porque eu tenho muitos sobrinhos, não é? Muitas das vezes, muitos deles para frequentar uma escola, não é? Os pais têm que fazer sacrifícios, não tem escola pública que serve para que essas crianças possam, não é, adaptar-se no ensino de base. Nós estamos a falar ainda no ensino de base. Não estamos a falar em qualquer ensino. Quando se toca nas questões da Angola, não é? Eu sei que muitas das vezes, muitos dos nossos compatriotas aparecem aqui nas redes sociais para falar bonito. Para fazer de conta que nada está acontecendo. Vivemos em um país maravilhoso, vivemos em um país de paz, de alegria, de harmonia, que tudo é música, tudo é... Mas no fundo dos panos pretos não é aquilo que nós vivemos. Existem famílias essas, não é? Existem famílias essas que têm passado por dificuldades essas extremas. Nós já estamos a falar da miséria, já não estamos a falar de pobreza. Pobre sou eu, não é, que ainda consigo meter alguma coisa na minha mesa. Não é? Nós estamos a falar de N situações em que se vive. Em termos esses de segurança no país, é péssima. Como é que os angolanos são tratados dentro do país, não é? Em termos esses de emprego, como é que são tratados diante dos empresários estrangeiros? São reflexões essas que cada um de nós devemos fazer, não é? Não significa que quando um cidadão venha, não é, dar o seu ponto de vista ou dar, não é, endereçar a sua crítica perante a um desgoverno que desgoverna, que mata, que esfola, que persegue, não é, que humilha, não significa que nós não gostamos de Angola. Nós ainda sobrou um totito de nós, não é, para que então possamos, não é, alertar os jovens, alertando os jovens que é o momento, é a hora de se levantarem. Porque quando nós olhamos por outros países que vivem a democracia, o que é que vocês acham? Essas pessoas lutaram, essas pessoas se esforçaram, essas pessoas se reivindicaram, não é? Hoje em dia, nós os imigrantes também somos beneficiários, não é, das lutas passadas que esses angolanos, não é, que esses portugueses, vou falar daqui de Portugal, Alemanha, como tenho lá pessoas também conhecidas da Alemanha, o porquê que os angolanos vivem na sua paz democrata em determinados países é porque aqueles povos lutaram, porque porque aqueles povos souberam reivindicar os seus direitos. Eu sei que muitas das pessoas não gostam muito desses temas, não é? É como se fosse nada acontecer, não é? Mas nós aqui para libertar mentes, não é? Mentes essas perdidas. Já estamos naquele tempo onde se dizia que menino não fala política. Em qualquer lugar, em qualquer sítio, nós podemos falar sobre a política social, não é, dos nossos países em questão, não é? Eu poderia estar descansada aqui no meu aconchego, não é, no meu aconchego da minha casa, do meu lar, não é, sem me meter em certas situações, como por exemplo as manifestações, não é, falar em prol dos direitos humanos. Eu poderia fazer isso, mas, não é? Mas isto não tem que me passar pelo lado, não é? As situações que têm se vivido aqui, diante de certas situações
não é? Em Angola, tem acontecido muitas mortes. Lembro-me aqui não é, da senhora que morreu, não é, que morreu em tempo chuvoso, não é, em tempo chuvoso, eletrocutada. Ela teve a sair fazer os seus negócios e acabou por morrer eletrocutada. Não sei se vocês têm memória, não é? A minha memória ainda está viva porque eu falo sempre desses temas. Temos também a situação da mãe Raquel, que foi também morta com um tiro nas costas, não é? A mãe Raquel, não é? Que eu fiz questão também de sair às ruas aqui com, não é? Com imagens esses, não é? Da mãe que perdeu a sua vida, que é a Raquel. E temos novamente aqui, não só uma mãe, não é, que perdeu a vida, são muitas mães que perderam as suas vidas. São muitos filhos que perderam as suas vidas, então vamos prestar bem atenção aos tempos. Tudo bem, não é? Tudo bem que nós estamos em uma era onde as pessoas não dão muita importância sobre a vida. Ultimamente a vida perdeu o interesse, não é? Ultimamente as pessoas perderam, não é, a essência do amor ao próximo, não se importam nada do que está acontecendo, não é, no país. Achamos que nós vivemos em um país, não é, maravilhoso, como dizem, vivemos em um país rico, não é? Muitas das vezes quando um português, não é, um estrangeiro me aborda, não é, para saber de onde é que eu sou, não é? Muitas das vezes a primeira coisa que eles dizem é: vocês têm um país maravilhoso, vocês têm um país rico, não é? Mas deste país rico, quem são os beneficiários dessa riqueza? São aqueles que desgovernam o país. Não é? Será que nós estamos errados a falar isso? Ou por que nós somos vistos como os vândalos, como, não é, os extremistas, não é, que têm estado nas redes sociais, não é? Vamos prestar bem atenção às jogadas feitas, porque o MPLA no seu todo, não é, até o momento, não é, nunca mudou das suas táticas. Até mesmo uma criança já sabe exatamente que são fatos, não é, quando se toca em algumas publicações, não é, com imagens usadas, não é, de pessoas essas seríssimas, em termos esses do ativismo, não é? Nós estamos a falar da minha imagem, que também apareceu ali como uma pessoa, não é, considerada como uma pessoa que tem incentivado o ódio diante das redes sociais. Temos aí também as imagens da Márcia, não é, da Márcia Quimbundo, que também foi posta de tal forma como se fosse, não é, como se fosse uma pessoa do mal. Eu conheço muito bem a Márcia, Márcia. Conheço muito bem, não é? Trabalhamos juntas, não é? Já tivemos em vários pontos de outros países, juntinhas, não é? E o que nós fizemos sempre é viajar do nosso dinheiro, do nosso bolso, não é? Sem que haja, não é, interferência, não é, de quem ele seja. Nós estamos a falar de pessoas essas sérias. Então procurem novas táticas, procurem novas táticas para poderem falar sobre, não é, essas disseminação de manifestação em todo o mundo, não é? Diga-se que nós somos os incentivadores aqui na diáspora, não é, em termos esses de convencer a população de fazer manifestação, não é? Chegou o momento da gente dar o nosso ponto de situação, não é? Acordar os angolanos, dizer basta, não é? Dizer basta. Quanto à questão das mortes, não só, eu repito, não 22 pessoas que perderam as suas vidas, mas são muitas das pessoas que perderam as suas vidas, muitas mães perderam os seus filhos, muitos, não é, ficaram viúvas, não é, jovens viúvas, por causa da má atuação da polícia. Não é? É preciso deixar claro que a polícia, não é, a polícia deve fazer o seu papel, proteger a juventude, proteger o cidadão, não é saindo a matar, a queima-roupa, não é? Precisamos
precisamos de uma polícia preparada nas ruas para lidar com as situações. Nós vamos falar de experiências vividas em determinados países onde a polícia sai, não é, acompanha os manifestantes, onde a polícia protege quanto lado, não é, de cada lado, porque vai haver sempre pessoas essas que queiram fazer de tudo para então não é, desencaminhar as manifestações. Aqui também acontece, a própria polícia também traz os seus infiltrados, né, ou vestidos, fingindo que estão bêbados, fingindo que estão não é, que tem algum problema ou um distúrbio, não é? A polícia aqui também faz isso, né? Por isso é que nós vamos aprendendo cada vez mais. Nós estamos a falar, não é, das técnicas usadas, não é, pela polícia. Aqui também se usa, em outros países também se usa essas técnicas para ver até onde, não é, a temperatura dos manifestantes, não é, sobe. Nós estamos a falar de uma luta essa, não é, que merecia da atenção de todos os angolanos. Nós estamos a falar de uma luta esta que merecia do tempo de cada um dos angolanos, né? Será que é difícil, não é? O porquê, eu pergunto, faço sempre essas perguntas assim no ar, o porquê que o angolano, quando se toca nas questões do seu país, lá não disponibiliza, o angolano não se manifesta. Quando se toca em outros países, o angolano é o primeiro a aparecer, não é? É hipocrisia que eu diga, não é? É ser hipócrita, não é? No que diz respeito sobre as situações que acontecem no nosso país. Não significa que nós estamos fora, deixamos de ser angolano. Nós não é, estamos aqui para então dar voz àquelas pessoas que não têm voz. Nós estamos aqui para, não é, incentivar, não é, alertar a sociedade para os dias piores, não é? Nós estamos a falar de um povo com fome, nós estamos a falar de um povo miserável que saiu da pobreza, não é? Está em tempos esses reais, não é, de miséria. Nós estamos a falar de crianças abandonadas nas ruas, crianças que dormem nas ruas, crianças essas que se alimentam dos contentores de lixo. Nós estamos a falar de famílias que não conseguem sustentar os seus filhos. Nós estamos a falar de pais que procuram alimento, não é, em contentores de lixo, fingindo que saem de manhã para ir à procura de pão de cada dia, mas acabam por ir, não é, desfolhar os contentores de lixo, não é, das vivendas, não sei se posso dizer das vivendas ou dos apartamentos. É muito chocante, não é? Nós estamos a falar de um governo que não se movimenta, um governo que não muda a forma de governar. Nós estamos a falar de um governo que mata há 50 anos. Não é? Posso eu dizer que, não é, na altura eu tinha apenas 8 anos, não é? Eu já pensava mais ou menos na mudança. Até os dias de hoje, olha, eu vou caminhando quase a receber netos, não é? Quem sabe neto, bisneto, não é? Ainda estamos aqui a lutar uma melhoria sobre termos de cesta básica, que é o básico, não é? Água potável nas torneiras. Sabemos nós que temos um país onde os rios, não é, são vastos, não é, onde existem lagoas, onde existem planícies, não é? Existem muitas fontes de água que esse governo não consegue se atualizar. Nós ainda estamos no tempo da pedra, onde o cidadão não tem água nas torneiras, onde o cidadão não tem habitação. Não é? Não significa que o Estado deve dar de graça os apartamentos, porque nós já sabemos também as experiências de outros países, como por exemplo, o Estado deve fornecer sim a habitação com base, não é, com base a como é que eu vou dizer, com base como é que se diz, ao salário desta família, não é? Para que esse cidadão possa conseguir pagar uma renda básica. Nós não estamos a falar que o Estado deve dar tudo, mas o Estado deve dar oportunidade para que cada um dos cidadãos viva, não é, melhor dentro do seu país. O que nós estamos a acompanhar aqui ultimamente? O que nós estamos a acompanhar é que, não é, o nosso país tem decaído, tem estado num descalabro total,
não é? No ponto de vista esse empresarial, no ponto de vista esse de formação dos jovens, no ponto de vista esse, não é, da segurança, no ponto de vista esse da educação, é uma vergonha, no ponto de vista esse, não é, da saúde, é uma lástima, é uma vergonha, é vergonhoso, porque eles até não conseguem serem tratados dentro do país. Não é? A primeira coisa que esses senhores fazem é fugir do país, é irem procurar melhores condições de vida, de tratamento, não é? Como a Espanha, Inglaterra, Alemanha, não é? Estados Unidos, Portugal, que muitos deles aqui está cheio, não é? Tanto quanto os políticos, esses da oposição, como os não da oposição, muitos deles têm casas aqui nas grandes cidades, nas grandes avenidas, porque eles escolhem exatamente as grandes avenidas para poderem usufruir de todo aquele dinheiro que sai da Angola, não é? Como é que nós vamos ter uma Angola desenvolvida se o próprio, não é, o próprio que deveria dar exemplo, não é, rouba o dinheiro do país para vir comprar casas fora, para ser tratado fora? Como é que nós vamos ter um país? Qual é o exemplo que esses senhores têm dado? Nós estamos a falar não só daqueles que desgovernam, mas também aqueles que estão na oposição durante 50 anos. Quer dizer, são século, não é? Século, não é? Em outros países a oposição tem voz, não é? Em outros países a oposição se impõe, não é? Em outros países, não é? A oposição, não é, tem uma palavra a dizer, não é? Nós estamos a falar dos partidos políticos quando se fala de oposição, não é? Não estamos a falar de qualquer coisa, nós estamos a falar de oposição, não é? Não significa que fazer parte da oposição é ser inimigos, não, mas saber dialogar, saber se impor, o porquê que nós estamos ainda, não é, na oposição durante 50 anos, o que está a acontecer exatamente, o que devem fazer, não é? O que devem fazer para que essa oposição seja no futuro um governo, não é? Como é que é possível uma pessoa uma pessoa que sabe que o tal, não é, os tais que estão a governar não estão a governar bem, como é que eu me sentiria sendo, não é, conselheiro, não é, conselheiro de Estado, não é, de quem dilacera a vida das pessoas, não é? Eu estaria a meter o meu cargo, não é, à disposição, não é? Como é que é possível alguém que sabe, não é, alguém que sabe que, não é, que este monstro não está a governar bem, como é que eu vou continuar a ser, não é, conselheiro de quem não aceita ser aconselhado, é muito vazio. É muito vazio, porque não nós também nos posicionarmos como sociedade não é, que poderá marcar a diferença nas questões essas de mudança daquele país, não é? E o que eu costumo dizer é que a juventude, não é? A juventude ou a sociedade civil deve mudar a forma de fazer as suas lutas, não é? Deve mudar de estratégia, não é? No que diz respeito sobre a defesa, não é, da nossa pátria. Nós estamos a falar de uma pátria, nós não estamos a falar de um partido político, nós estamos a falar de uma pátria dilacerada em todos os sentidos, não é? Em termos esses, não é? Em termos de segurança, em termos esses de N situações que acontecem naquele país que muitos não têm coragem de falar, né? Muitos têm medo de falar alguma coisa sobre o país, porque sabem que tem alguns tentáculos ali ligados, né, nos partidos políticos, os seus tios, os seus avós, os seus pais, os seus irmãos, que são a fonte, não é, dos ambientes feitos aqui, não só aqui em Portugal, mas também na Alemanha principalmente, quando nós falamos sobre o bloqueio dessas figuras que se dizem figuras públicas, que não são figuras públicas, ao meu ver não são figuras públicas, porque não é, o que eles têm feito, não é, têm feito coisas essas que não deveriam ser consideradas como figura pública, são apenas, não é,
pessoas essas que distraem a mentalidade. Olha, minha voz já está basada de novo. Que distraem, né? Em situações como esta de morte. Vocês estão a ver quais são os ambientes que têm tido em Angola, não só em Angola, mas também aqui na diáspora. Eles tomaram conta de tudo isso, não é? Eu não sei como é que ainda temos angolanos esses como é que eu vou dizer, que apoiam os pai profetas, como se fosse alguém que traz alguma coisa, alguma bagagem, não é? Para mudar a mentalidade dos jovens. Eu não sei como é que essas pessoas, não é? Ainda não é, perdem tempo de estar nessas festas onde, não é, essas figuras têm estado, como por exemplo, não é? Como por exemplo esses comediantes. Não sei como é que vocês ainda continuam a apoiar porque nosso líder, porque não sei o quê. Gente, vamos acordar, são todos produtos esses, não é, do governo angolano, são todos produtos esses fabricados do governo angolano. Nós estamos a falar, não é, nós estamos a falar dos angolanos. Nós temos que ter a amabilidade de começarmos a perder esse medo, não é, de perder esse medo. Eu ainda lembrar aqui que nós temos uma marcha no sábado, aqui em Portugal. Quem puder aparecer, venha até conosco. Vamos fazer uma marcha pacífica com imagens para ilustrar então as situações em que se vive em Angola. Poderia eu não estar aqui para então impulsionar, não é, os jovens, não é? Poderia eu não me interessar por essas causas, poderia eu passar indiferente, porque não me falta nada, não passo fome, não tenho dificuldades, né? N situações aqui, os meus filhos estão bem, né? Bem encaminhados, né? Poderia eu abdicar de não me envolver nessa situação, mas não é? O que me move aqui, não é? Que me move aqui é a forma em que eu tenho me deparado aqui com imagens chocantes de crianças, não é? Que entram dentro dos contentores para se alimentar, de pais com os seus filhos que desmaiam nas ruas de Luanda, não só nas ruas de Luanda, mas também em outras províncias. Não é? Não devemos ser indiferentes, não devemos não é, ignorar os sinais, porque são sinais esses que nós temos que tomar conta. Não é? Nós estamos a falar de um governo, não é? Um governo que reina naquele país há 50 anos. Não é? Não falar de, não é, sanguinários, é esse nome que eu tenho mesmo que direcionar essas pessoas, porque quando um povo está com fome, o Estado tem que dar resposta, ou o governo tem que dar resposta, não é? Quando um povo está com fome, não é? Quando um povo está com sede, o governo tem que dar resposta, não é, a essas situações. É isso que tem estado em falta, principalmente aos governantes esses africanos. São uma bolsa, é uma vergonha para a sociedade, não é? É uma vergonha para todos nós, não é? Quando me perguntam às vezes, tu és de onde, se és angolana, até dá mesmo vergonha de dizer que sou angolana. Sim, dá mesmo vergonha, porque até mesmo os próprios angolanos não têm amabilidade, não têm a coerência, não têm coração para poderem se posicionar quando se toca nas questões essas de vida ou morte dos nossos compatriotas. Quando nós falamos sobre direitos humanos, não é? Temos N situações aí, não é, que nós presenciamos, que nós temos tido, não é, nessas esferas essas, não é, da política angolana. Quando foi o momento em que muitos dos nossos compatriotas, não é, tiveram a passar por questões essas de seca, não é? Não havia nenhum
quase nenhum destas figuras públicas que se dizem figuras públicas, não é? Quase ninguém se organizou para poder matar a fome das crianças no Cunene. Quase que não houve campanhas, houve poucas campanhas, havia pessoas que se contavam ali aos dedos que se disponibilizaram, mas muitas dessas que se disponibilizaram não são com ajuda, com o dedo do governo. O governo, quer dizer, o governo mata, o governo esfola, depois aparece como salvador da pátria, por detrás dos cantores, por detrás dos comediantes, né? E é isso que nós temos acompanhado. Vamos falar sem medos, sem filtros, não é? Vamos falar sem medos e sem filtros. Né? Quando nós falamos com filtros, significa que nós estamos, não é, a apresentar o medo no que concerne, não é, em toda essa situação que acontece. Nós não podemos ficar escondidos por detrás dos perfis falsos. Né? Por isso é que eu tenho estado aqui com o meu perfil. Se vocês visitarem os meus perfis, não tenho perfis falsos. Tenho a minha cara, consigo, não é, explanar exatamente aquilo que eu quero falar diante das minhas lives, sem medos, não é? Sem medos. E é isso que muito dos jovens deveriam fazer, não é? Nós vivemos em um país democrático, nós vivemos em um país onde as leis funcionam, nós temos que lutar pelos nossos direitos. Eu estou a falar ainda aqui em Portugal, nós temos que lutar pelos direitos, mesmo estando longe da nossa pátria, né? Mesmo estando longe dos nossos familiares, nós devemos sim, temos que dar essa ganância, não é? Este medo, não é? Essa falta de amor entre pessoas, não é? E o mais engraçado é que quando nós vamos em frente aos consulados, a vergonha, não é? A vergonha de ver aqueles senhores, não é? A fugirem das câmeras, não é? A fingirem que nada está acontecendo, ainda têm a amabilidade de virem discutir porque não quero ser filmada, porque não quero aparecer, porque eu não posso, quer dizer, quando se toca nas questões de tratar documentos, não é? Eles ficam reclamando nas redes sociais, acham o quê? Que nós é que temos que vir fazer a confusão pelos vossos documentos. Não somos nós. Vocês mesmos deveriam se posicionar perante certas situações para que esse ambiente, para que esses serviços consulares, para que esses serviços das embaixadas venham mudar o cenário. O porquê que nós devemos estar em frente dessas embaixadas, desses consulados, é porque eles se delegam os nossos representantes. Em termos de morte de um cidadão angolano, não é? Na diáspora, é da responsabilidade, sim, dos consulados tomar as providências, não é? Para que esse cidadão seja bem tratado, não é? Com muita pena quando ouço jovens esses, né, que se fazem passar de intelectual, que dizem que as embaixadas não têm nada a ver, nós não deveríamos estar ali, nós não podemos enfrentar a embaixada, vamos enfrentar quem? Se nós não estamos no país, nós temos que enfrentar, sim, porque eles são os diplomatas, não é? Eles são os diplomáticos. O que significa figuras essas que representam as relações exteriores em outros países? Eles são, sim, os únicos culpados, não é, de certas situações que acontecem porque eles têm ligação, eles têm conexão, não é, com o partido que governa. Sabemos nós que diante dessas situações que nos faz ultimamente sair assim às ruas, não é, durante a semana, houve aqui N situações, não é, de muitos angolanos que morreram aqui. Olha, tive mais o conhecimento de mais um jovem que morreu também no seu apartamento na linha de Sintra, até por acaso é uma pessoa conhecida minha, não é? Eu soube só depois que também foi encontrado morto aqui, de quem seriam os responsáveis para poderem, não é,
a tratar desses assuntos são os cônsulos, a secretária das comunidades. O porquê que nós temos secretárias essas da comunidade, não é? Em certos consulados é para tratar do assunto que envolve a comunidade em determinados países. O porquê que nós temos um adido militar, não é? Para tratar de certos assuntos que têm a ver com alguns angolanos que noutrora fizeram parte, não é? Fizeram parte das Forças Armadas ou fizeram parte, não é? Da Polícia Militar ou da Polícia Nacional em Angola, porque muitos deles são evacuados aqui por questões essas de saúde, não é? Saúde essa... como é que se diz? Saúde essa crônica. Por isso é que nós falamos muito sobre os problemas de saúde crônica, que o nosso país não está preparado nem para, não é, dar aval a essas pessoas ou oportunidade para que os mesmos sejam tratados com dignidade. Nós estamos a falar sobre dignidade das pessoas. Nós estamos a falar a forma em que os angolanos têm sido maltratados. Muitas das vezes os angolanos têm passado por N situações essa, não é? Onde o governo não sei se posso considerar governo, porque posso considerar até ditadores, não é? Ditadores que com pena minha, com muita pena minha, eu tratá-los assim, não é? Porque é este nome mesmo que a gente tem que começar a falar aqui nas redes sociais, porque são ditadores sim. Quando um povo clama pelos seus direitos, pela justiça, não é? Quando um povo reclama por fome, quando um povo reclama por segurança, quando um povo reclama por, não é, habitação social, quando um povo reclama por educação, quando um povo reclama por saúde, não é? Não é? Qual é o papel exatamente dos governantes? Não é? São questões essas que a gente tem que começar a fazer no ar, sem medo, não é? Eu sei que muitas das pessoas têm ligações essas com os partidos políticos, porque está o seu pai, está a sua tia, não é? Nós já tivemos aqui casos esses que quando nós saíamos em ruas, não é? Algum dos nossos compatriotas recebia sempre mensagem da sua tia, não é? Não posso ficar dizer aqui o nome, não é? Ela recebia sempre mensagens, chamadas a pedir com que o sobrinho desistisse, não é? Porque senão, não é? Os próprios familiares até fazem mesmo ameaça, senão nós vamos esquecer, senão, não é? Nós vamos limpar as mãos, não é? E se porventura tu, não é, continuares, vamos mesmo que te eliminar, porque foram casos esses que a gente presenciou, pessoas essas que estavam, não é, nos nossos grupos, que, não é, as suas tias que trabalham nos consulados, nas embaixadas, fazem esse tipo de pressão, não é? Não são contos, não é, inventados, são casos esses, não é? São casos esses reais, não é? Qual é a nossa intenção? A nossa intenção é libertar mentes, não é? Fazer com que as mulheres também sejam cada vez mais ativas, não é? Nessas andâncias, não é? Nada nos impede, nada nos impede. Com a nossa vontade nós podemos fazer mais alguma coisa. Não significa que com as manifestações nada muda assim, não é? E nós vamos insistir cada vez mais, nós vamos insistir, não é? Nesta nossa teimosia de estar nas ruas, não é? É aquilo que se está a dizer que quando se posicionaram aí a minha foto como incentivadora, não é? Radical nas redes sociais, nós as manifestações internacionais, senhores do consulado, repito, as manifestações internacionais vão sim voltar. E nós não carecemos de apoios esses de partidos políticos. Nós viajamos com o nosso dinheiro, nós preparamos as nossas viagens, nós pagamos os nossos bilhetes, não é? Tiramos dos nossos salários, porque nós temos salário, não dependemos, não é? Não dependemos de um partido político.
E é isso que muitas das vezes, não é, as pessoas têm confundido. Não significa que nós temos estado em várias manifestações internacionais, não significa que nós vivemos de apoio. Nós tiramos somente do nosso dinheiro, do nosso suor, do nosso salário, para então fazer, não é, alguma coisa em prol dos nossos compatriotas. Queria eu estar descansada, não é? Hoje, não é, tive aqui uma dinâmica muito complicada, né? Depois do trabalho, fiz questão de estar lá em frente ao consulado, não é? E a minha voz não me permitiu, não é? Eu fiz ali um trabalho que muitos não têm coragem, não é, de fazer. Não me canso sobre essas situações. Então, meus compatriotas, você que vive em Portugal, você que vive nos arredores, não é? Nos arredores de Sintra, você que vive na margem sul, você que vive em outras determinadas, não é, freguesias, nós temos uma marcha no sábado, não é? Faço ano no sábado, mas mesmo assim eu vou primeiro à marcha, depois só assim que eu vou fazer um bolo para mim, ok? Porque é uma forma de eu também, não é, me solidarizar pelos meus compatriotas, mesmo não conhecendo, não é, as pessoas que perderam as suas vidas. O que me move aqui é as situações que, não é, de muitas crianças, não é, de muitas crianças que perderam vida, porque são muitas crianças que perderam vida, são muitas crianças que perderam, não é, que foram dilaceradas, não é, eu vou falar assim para minimizar um bocadinho do sofrimento. São muitas crianças que, não é, perderam um braço, perderam uma mão, não é? São muitas crianças que só queriam apenas um pacote de cereais. São muitas crianças que só queriam apenas um pãozinho, não é? São muitas famílias que só queriam apenas 1 quilo de arroz, não é? Será que a nossa vida vale 1 quilo de arroz? Será que a nossa vida vale um saquinho de óleo? Será que a nossa vida vale um pacote de massa? Será que a nossa vida vale uma caixa de frango? Não é? É mais ou menos isso, não é? Nós estamos a falar de um país que deixou de produzir, um país que não produz nada, um país que só, não é, tudo vem de fora. Então temos que chamar a atenção à juventude nesse contexto, não é? Não tem que ter medo, não é? Não tem que ter medo. Vamos sim reivindicar os nossos direitos, vamos sim continuar a dar voz a quem não tem voz. Por isso que eu ainda estou aqui, não é? Ainda estou aqui, estou bem cansada, bem partida, mas mesmo assim ainda tenho tempo de estar aqui. Não é? Dar garra para o sábado. Você que está cá em Portugal, não é? Esqueça um bocadinho dos teus ambientes, não é? Os teus ambientes de bebida, porque muitas das pessoas vão lá no angolano, tem que mudar a forma de pensar, não é? Nem tudo não é ser baseado em bebedeira, tudo baseado, não é, em festança, não é? Será que é complicado assim? Por que o angolano na sua natureza não consegue se manejar? Por que o angolano na sua natureza não consegue se posicionar? Por que o angolano não é assobia de lá quando se toca as questões essas, não é, do seu país? Por que o angolano só se manifesta depois de ver uma Jojo todinho a fazer um vídeo? É uma vergonha total. Por que o angolano se comove por uma traição do marido da Isa? Ai, estou contigo, minha diva. Quando é vazamento de vídeos, estou contigo, minha diva. Nós em Angola não temos diva. Lembramos aqui, nós em Angola não temos diva. Diva que diva dá exemplo, não é? Sem eu esquecer aqui das figuras que se dizem figuras essas de destaque, não é? Do destaque esse do horror e da governação, Carolina Selqueira, não é? Ana Dias Lourenço, senhora Esperança, vice-presidente da Assembleia, não é, da República, não é? Senhora Luísa Grilo, senhora Silvia Lucututa, prestem atenção, não é? Porque vocês deveriam dar voz, não é? Voz diante desta má governação desse país. Não é? Todas vocês são coniventes
não é? Todas vocês, não é, têm culpa quando se diz, ou dizem que o João Lourenço deve ser julgado. O João Lourenço deve ser julgado com toda a corja, né? Isto é um assunto que nós temos que dar sequência, não é? Nas denúncias, não só denúncias essas internas, mas também externas, não é? Porque este é um papel da sociedade, fazer denúncias através dos nossos vídeos, através das nossas lives. Por isso é que nós temos um computador, temos um telefone, não é, com saldos. Não é? O saldo não deve ser gasto em vão. O saldo deve ser gasto por essas questões, não é? Questões essas que envolvem o país, que envolvem o cidadão, não é? Que envolve, não é, a vida, não é, de todo aquele angolano inocente. Muitas vidas se perdem, muita criança está em parampas, muita criança está desorganizada, muita criança que está em via essa, não é? Como é que eu vou dizer, da bandidagem. Muitas das crianças, muitas jovens adolescentes estão em caminhos esses errados, como prostituição, não é? Muitas delas também estão sem segurança nas ruas, porque muitas delas acabam por escolher as ruas para, então, não é, sobreviver. Nós estamos a falar de um país dilacerado há 50 anos. Diga-se que vai se comemorar os 50 anos da independência. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui no ar a esses senhores. Que tipo de independência nós vamos comemorar? Não é? O porquê que nós devemos considerar esse dia, não é, este mês, dia da independência? Não é? São questões essas que cada um de nós devemos fazer. Na altura eu tinha 8 anos, 5 anos, 8 anos. Hoje em dia, não é? Estou a caminho, não é? Então vamos prestar bem atenção que tipo de independência, que tipo de país nós vivemos, não é? Se nós temos liberdade de expressão, não é? Se nós temos direito de ir e voltar, não é? Quando se fala sobre o direito de ir e voltar, nós já estamos a falar no caso das famílias que saem de manhãzinha, que vão à procura de melhores condições de vida para então, não é, mais tarde poderem sustentar os seus filhos. Muitas das vezes certas mães já não voltam para casa, não é? São maltratadas, são mortas com um tiro nas costas, não é? Por isso é que os meus dizeres são muito pesados. Não é? Com um tiro levaram-me à sepultura, não é? Os meus dizeres são muito pesados, sim, não é? E é deste modo que nós temos que enviar mensagem, não é, a esses senhores quanto à situação que se vive em Angola, porque vivemos em uma era, não é, muito complicada, vivemos em uma era de uma ditadura cerrada. Diga-se que em Angola não se vive uma ditadura extrema, vive-se uma ditadura extrema onde o ativista não tem direitos a reivindicar, onde o ativista, não é, a vida do ativista é posto em causa, onde muitos deles, não é, são, como é que eu vou dizer, muitos deles, não é, muitos deles são perseguidos, não é, e são muitas situações aqui. Não é? Não sei se acompanharam também aqui a situação do Mangena. O Mangena foi julgado bem há pouco tempo. Não é? Não só o Mangena, temos aí o Calupeteca, temos aí muita gente que está presa. Eu, se ficar aqui a falar o nome dessas pessoas, não vou parar agora. Não é? Temos também aqui, não é, o nosso irmão, o Ivaldo Caolo, que eu acompanho, não é, que dá-nos, não é, aqui o prazer de poder falar dele, né, porque é meu amigo no Facebook. Então, por isso é que nós, cada manifestação que a gente aí, também vamos exibir a fotografia dele, não é? Com muito amor, não é? Lutar por uma libertação de todos esses angolanos. Nós estamos a falar também de ativistas esses até o momento desaparecidos. Tem muitos desaparecidos, tem muitos que estão a ser perseguidos. Então a maior atenção, não é? A maior atenção é o momento de cada um de nós fazermos a nossa parte como cidadão, como sociedade civil. Por isso que eu chamo muito a atenção à sociedade civil, e para que, não é, a sociedade civil
seja responsável, seja ativo, não é? Tenha somente uma linhagem de defesa sobre os direitos humanos, não defender partidos políticos, não é? Se formos a ver em outros países, os ativistas não defendem partidos políticos, os ativistas não defendem, não é, partidos, não defendem figuras partidárias, não é? Onde é que nós estamos a ir buscar isso, não é? Onde é que nós estamos a aprender, não é? Defender partido político, defender líder partidário. Porque nós vamos defender os líderes A, B, C, D, a exaustão. Senhor, defendam a vossa pátria com exaustão, não é? É isso que cada um de nós devemos fazer. Será que é difícil, não é? Será que é difícil fazer entender a todos vocês? Nós estamos a falar de uma pátria dilacerada, nós estamos a falar de um país que está à deriva, nós estamos a falar de uma governação maquiavélica, tenebrosa, nós estamos a falar de pessoas essas sanguinárias que sustentam a sua governação, não é, através das mortes que acontecem naquele país. Nós não estamos a falar, não é, de objeto, nós estamos a falar de pessoas, nós estamos a falar de seres humanos que perderam as suas vidas. Até o momento, não é? Se vocês têm acompanhado, não é, a situação da Angola, o que está acontecendo exatamente? A forma em que, não é, os materiais de guerra estão expostos nas ruas, não é? Eu sei que muitas pessoas, não é, têm tido ali algum, não é, como é que eu vou dizer, algum distanciamento no que diz respeito sobre essa exposição, mas é preciso que cada um de nós façamos um pequeno esforço para denunciar esse governo, para denunciar essa coisa, para denunciar esses assassinos, para denunciar, não é, esses sanguinários, porque são muitas crianças, não é? As nossas crianças vivem em um país onde não tem, não é, onde a criança não é protegida. Nós estamos a falar de crianças essas desprotegidas por um Estado, não é, mal encarado, por um Estado maquiavélico. Nós estamos a falar, não é, do direito das crianças, nós estamos a falar dos direitos da família, não é? Sabemos nós que nós temos instituições essas que defendem os direitos humanos em Angola. Eu pergunto a esses senhores, onde é que esses senhores estão? Onde é que está os representantes ou, não é, as instituições que defendem os direitos humanos nesse exato momento? Não é? O porquê que não se posicionaram é porque eles fazem parte da mesma coisa, é porque eles fazem parte da mesma saga. Eu pergunto a todos vocês também, onde é que está, não é, as instituições que defendem o direito da família? Não é? Onde é que estão as mulheres que representam esse núcleo, não é, no que diz respeito sobre a proteção da mulher, a proteção da família? Onde é que está? São perguntas essas que cada um de nós devemos fazer, não é, sem medo de errar, não é? A culpa deve recair também por cima da Carolina Celqueira, não é, da Luísa Grilo, da Ana Dias Lourenço, não é, da Silvia Lucututa, não é, da Esperança, vice-presidente da República, não é, aquela que não faz nada, aquela que fica somente a dar os adeus quando o chefe dele vai passear, não é? Essas mulheres, o que é que fazem? Qual é o papel dessas mulheres dentro, não é, da sociedade? Qual é o papel dessas mulheres dentro dessas entidades, né? Uma primeira-dama, né? Qual é o papel da primeira-dama quando se toca nessas questões de vida ou morte? Quando se toca nessas questões, não é, do homem no país? Quando se toca nessas questões, não é, bizarras que acontecem em Angola? Quando se toca nas questões essas de morte de mulheres, não é, em momentos desses inesperados, né? São perguntas essas que cada um de nós devemos fazer. Eu sei que já estou a ter aqui algum trazinho, né? Mas eu vou estar aqui para poder, não é, falar com vocês, não é, em termos esse, não é, em termos esses, deixa-me colocar. Já está. São essas questões que nos faz com que a gente saia de casa, não importa o número de pessoas, não importa, não é, em que situação nós vamos estar, o que importa aqui
não é? É fazer diferente, marcar a diferença, não é? Nos olhos de quem não quer ver. Nós estamos a falar, não é? Daqueles que têm medo de dar a sua cara, daqueles que têm medo, não é? Que têm conexão com o regime. Muitos deles, não é, comem desse regime, por isso é que muitos também estão comprometidos, não conseguem falar, não conseguem se posicionar, não é? Todos esses são produtos esses de quem governa, e não só. Nós estamos a falar de muita burrada que acontece aqui, não é? Quando nós falamos sobre a marimbondagem, não é? A marimbondagem de quem governa, também podemos falar sobre a marimbondagem de quem não governa, não é? Volta e meia estão sempre fora do país, não é? Viver bem, viver do melhor, não é? De segunda a sexta estão em Angola, não é? Ou de segunda a quinta estão em Angola, sexta, sábado estão todos fora do país, não é? Não sei se vocês conseguiram analisar quando, não é, depois desse cenário todo, de montagens de equipamento de guerra de ruas, a maioria desses políticos, tanto quanto da oposição como dos que governam, estão todos fora, né? Estão todos fora. Então, não é a melhor via da gente fazer as denúncias aqui a partir das redes sociais. As redes sociais servem para isso, não só para nudez, não só para burrice, não só para, não é, emburrecer a mentalidade dos jovens, né? Nós estamos aqui para despertar mente esta de mulheres, não é? Mentes essas de mulheres destemidas, mentes essas de mulheres que não escondem as caras. É isso que nós temos feito, não é? Não se esqueçam, este é o cartaz, não é? Esse é o cartaz da concentração, não é? De sábado. Vou sair um bocadinho de cena para vocês poderem ver. Manifestação contra os recorrentes massacres em Angola, não é? A concentração Marquês de Pombal, não é? Destino da Praça do Comércio. Nós vamos sair caminhando, não é? Concentração das 10 horas e vamos saindo caminhando, não é? Do Marquês de Pombal até a Praça do Comércio, onde depois nós vamos pôr mais fotografias essas, não é? Em determinados locais, para que então a informação possa chegar em outras vias. Nós estamos a falar mensagens essas que poderão fazer com que os turistas tomem atenção nas atrocidades, não é? Venha com o teu cartaz, não é? Venha com o seu cartaz no sábado, não é? No sábado vamos estar ali pelo menos das 10 às 4, vamos indo caminhando, vamos queimar tempo para ver se, não é, as horas então possam, não é, caminhar. Nós estamos a falar de vidas perdidas, nós estamos a falar de mortes, nós estamos a falar de perseguição, nós estamos a falar de encarceramento. Muitos dos nossos compatriotas estão encarcerados, muitos estão a ser perseguidos, não é, de tal forma, muitos estão a ser levados às madrugadas de suas casas, alguns também têm aparecido mortos, não é? São essas situações que nos fazem então com que a gente, não é, dê continuidade a essa luta. Não importa o sítio ou o país onde tu te veres, não é? Junta-se aos outros para que então possam dar o grito de liberdade sobre os direitos humanos. Nós estamos a falar da vida humana, não é? Faça a diferença, marca a diferença. Por um minuto estarás a salvar a vida, por um segundo também estarás a marcar a diferença, não é? Faça diferente, faça diferente. Não espere o teu amigo para poder te fazer companhia. Vá, não é? Crie coragem, vá, não é? Não fique com medo de se manifestar sozinha. Vá, tenha coragem, não é? Enfrenta os cabritos, não é? Nos seus cabrechos, né? Não tenha medo. E é isso que muitas das pessoas, não é, têm medo, precisam de criar coragem para que os mesmos então possam, não é, mostrar o quanto são cidadãos do bem. Nós estamos a falar da liberdade de expressão, de direitos humanos, nós estamos a falar das atrocidades, das mortes, são muitas mortes, fotos esses que têm chegado, não é, chocantes, não é? E é isso que
onde nós devemos fazer fotos essas chocantes para que a mensagem possa chegar diretamente àqueles que desgovernam aquele paraíso, como dizem, paraíso de um determinado grupo, né? No que diz respeito sobre as políticas que são delineadas naquele país, políticas essas nojentas, políticas essas desastrosas, políticas essas que não surtem efeito, né? Diante da situação que se vive em termos dessas políticas sociais e econômicas daquele país, nós estamos mal. Temos um problema sério. Não é? Quando se fala sobre, não é, as figuras públicas, os intelectuais, eu também posso dizer a mesma coisa, que nós não temos figuras públicas, não temos intelectuais, não é? Os tais senhores de lá, não é? É uma vergonha. Jornalistas que deveriam relatar a situação da Angola, jornalistas que poderiam se meter a caminho, relatando as situações, tanto quanto que se vive aqui, não é, na diáspora, tanto quanto as situações que se vivem em Angola, muitos deles está quieto, não é, passa de lado, assobia de lado, não é, finge que está a falar um bocadito de Angola, mas não é, come do regime. É isso que nós temos, não é, no nosso mercado, não é? Quanto à situação do posicionamento de alguns jornalistas, é uma vergonha. É uma vergonha. Falamos também aqui dos casos que aconteceram aqui em Portugal. Poucos, não é? Soubemos nós que cá em Portugal tem um núcleo que trabalha em prol da TPA, que trabalha em prol da TV Zimbo aqui. Esses nunca se posicionam, esses nunca dão a cara. Por quê? Porque são produtos do regime. São alimentados pelo regime. Então, compatriotas e amigos, não é? Amigos, tira pelo menos um dia, uma hora, um minuto, venha ter conosco no sábado, concentração das 10, no Marquês Pombal, não é? Até a Praça do Comércio, vamos marcar a diferença, não importa a sua ideologia política, religiosa ou não. Não é? Despasse um bocadinho do seu chapéu. Eu sei, eu não gostaria. Eu sei que muito de vocês têm uma conexão com os partidos políticos, por isso é que muito de vocês não aparecem. Não aparecem porque não querem ser, não é, conotados, não querem ser comprometidos. Não, aqui sim, agora sim é que devem sair. Não em termos esses de defesa de partidos políticos. Aqui sim é que vocês deveriam se posicionar como angolanos, esquecerem um bocadinho dos seus chapéus, das vossas camisolas, deixem um bocadinho do fanatismo. Você é angolano do bem, não é? Despace do fanatismo, não é? Despace dessa saga partidária que vocês têm, que vocês levam cerradamente nos vossos corações. Que pena eu estar a dirigir assim para vocês, mas é uma chamada de atenção para vocês. Nós temos que começar a aprender a sair por questões essas, não é, da pátria, não por questões essas partidárias, não por questões essas em defesa dos líderes partidários, né? É uma vergonha. Nós, os africanos, temos que mudar a rota, temos que mudar a forma de pensar, não é, na pátria, não pensar em partidos políticos. Só mais uma chamada de atenção aqui. No sábado, esta manifestação, esta concentração, essa marcha está a sair por causa dos nossos irmãos que não participaram, não é, nas manifestações que aconteceram aqui bem há pouco tempo, na sexta-feira, na segunda-feira e hoje, não é? Porque muitos deles disseram que não tinham, não é, queriam somente participar, não é? Poderíamos nós também fazer a manifestação diferente, não é? Porque sabemos nós que nesse exato momento a Assembleia da República Portuguesa estão todos de férias, não é? Estamos em meses de férias. Poderíamos nós também estar ali, não é? Apresentar duas reivindicações de uma só vez. Quem sabe a próxima vez nós vamos poder estar lá em frente à Assembleia da República, mas essa vez nós vamos sair às ruas para posicionar essas fotografias com mensagens a esses desgovernos, não é? Para os turistas também possam, não é, levar essas imagens, partilhando nos seus telefones.
não é? E nós vamos deixar claro ali o nome da Angola. Essa é a nossa intenção, falar sobre Angola, não é? Ai, não, vocês fazem live para sujarem a imagem Não, quem suja a imagem da Angola não somos nós, são os próprios governantes, são os próprios senhores da política, porque muitas das vezes esses o que fazem é comprarem casas fora do país. Os seus familiares todos vivem fora, tanto quanto os da oposição, dos outros partidos da oposição, tanto quanto os que desgovernam. Todos eles fazem parte do saque de Angola. Porque se quisessem mesmo mudança, não estariam a comprar casas fora do país, não estariam a fazer viagens essas 24/24 fora do país. Se quisessem mesmo que Angola mudasse, né? Vê-se que Angola é apenas uma lavra onde cada um entra e faz a sua saga e volta para, né? E é isso que acontece. Não se esqueçam, sábado temos uma marcha para quem está em Lisboa, quem está nos arredores, tanto quanto na linha de Cíntia, tanto quanto na Margem Sul e por aí fora, não é? Venha participar conosco, venha dar o seu grito da liberdade sobre os direitos humanos, porque isto sim, não é que nós devemos dar importância, sair pelas causas essas bem-vida. No minuto está marcar a diferença, não é? Essa é uma rubrica já que eu vou passar antes de eu terminar. Por um minuto estarás a salvar a vida. Por um minuto estarás a marcar a diferença, não é? Vocês sabem, por uma chamadinhazinha, por um não atendimento de uma chamadinha, não é? Estamos a perder vidas. As vidas dos angolanos importam. As vidas desses angolanos importam. Venha daí, não é? Deixa um bocadito esse teu dia de festa, não é? De bebedeira nas feiras e por aí fora, não é? A vida não se faz só de bebedeira, a vida se faz também, não é? No que diz respeito sobre lutas cívicas. Nós estamos aqui para abrir a mentalidade de mulheres também, não é? A vida não rola só em papoites, a vida não rola só em business, a vida não rola só em ter relacionamento com os idosos para acharem que estão a subir de vida, essa mentalidade das mulheres angolanas. A vida não rola só nos vai dar namoro aqui nas redes sociais, que é uma vergonha total, não é? É um descalabro total, não é? Para as angolanas, não é? Uma vergonha total, não é? Vamos ainda seguir o exemplo dos povos esses congoleses, não é? Se fosse o caso dos congoleses, essa hora, não é? As ruas todas, não é? Estavam disseminadas de congoleses, não é? Por isso é que nós estamos a dizer, nós angolanos, muitas das vezes os angolanos estranham quando são-lhes considerados pessoas especiais. Vocês sabem o que é ser angolano especial? Na língua portuguesa, pessoa especial tem algum problema, ok? Tem algum problema de saúde. Pessoa especial, mãe especial, não é? Significa o que tem algum problema, não é? E nós, os anos distraídos, achamos que nos tratar de especial não é muito bom, é muito agradável. Não, leia um bocadinho, não é? Por isso é que nós temos que aprender exatamente o que significa, não é? Ser tratado como um povo especial, não é? Venha no sábado, não é? No sábado, eu que prenda aqui, vou fazer anos, quero prendas aqui dos patriotas, né? E não se esqueçam, venham ter conosco aqui no sábado. Nós temos uma marcha, concentração em frente ao Marquês de Pombal em Lisboa, Marquês de Pombal em Lisboa, não é? Onde cada um de nós entoar as nossas Pombal em Lisboa, não é? Onde cada um de nós entoar as nossas vozes, as nossas palavras, não é? Livremente que vivemos em um país democrático. Sem esquecer que não é a manifestação
a carta de pré-aviso já foi entregue, né? Tanto quanto da manifestação de sábado, a carta de pré-aviso está tudo legalizado, não é? Está tudo nos conforme. Nós já tivemos um laudo da polícia, da Câmara Municipal, onde poderão fazer, não é, fazer, onde nos acompanhar com uma marca lá até a Praça do Comércio, não é? Nós terminarmos a nossa marcha, né? Angolano bem, você que é angolano que se comove com as causas cívicas, sociais, não é? Das famílias, nesse exato momento, precisam de um apreço. Chegou-nos também relatos de famílias até agora ainda não conseguiram dar os seus entes queridos, ou falta essa de condições. Muitas das pessoas que perderam seus filhos, os seus parentes, são pessoas miseráveis. São pessoas miseráveis. Os corpos estão lá. Então é preciso tomar. Né? O que está acontecendo exatamente? Não são 22 pessoas que morreram só. São muito mais pessoas que morreram. Então não venham cá cantar de papagaio. Né? Tem muitas das famílias que até o momento ainda não conseguiram enterrar os seus entes queridos. Até o momento tem algumas determinadas páginas ali, não é? Eu posso até mencionar o nome da senhora da Laura Macedo, não é? Onde ela fez questão de publicar, não é? Teve informações, posso até falar sobre essa informação, porque é uma informação que nos diz respeito a todos nós. Tem famílias essas que nesse exato momento ainda não conseguiram dar, não é, um descanso aos seus filhos, aos seus parentes. Então vamos prestar bem atenção, não é? Essa exposição feita nas ruas com armamentos, não é? Que a polícia tem saído por ali a matar, a queima-roupa, não é? Tem que, não é? Os angolanos têm que continuar a falar, não deixar passar, não deixar despercebido, fingir que nada está acontecendo, não é? Vamos falar de coisas reais, não coisas inventadas. Vamos falar de assuntos esses que estão a acontecer, não é? O nosso irmão Oivaldo Caolo, não é? Está em uma condição também essa complicada, onde está numa sala, não é, de castigo, como dizem em Angola, não é? Então vamos prestar bem atenção aos sinais. Nós precisamos, não é, de falar sobre esses casos. Nós precisamos, não é, de trazer essas denúncias a público, não é? Não só falando, mas também exposição das imagens, não é, das pessoas, exposição de todas as mortes, de toda aquela criança que também passou por situações essas constrangidas. Quiçá também exposicionar aqui fotografias essas de crianças que comem no lixo, não é? Que não tem para onde dormir, porque não, é mais ou menos isso. Não se esqueçam que sábado temos uma marcha em prol dos direitos humanos em Portugal, principalmente dos que estão em Portugal. Você que se sente lá no do bem, você que não tem diferença sobre estes casos, você que tem o amor não é, na camisola partidária, venha até conosco. Você também que tem amor sobre a camisola partidária, também venha até conosco. Esquece um bocadito do teu chapéu, esquece um bocadito a sua camisola, esquece um bocadito o teu fanatismo sobre o seu partido. Marca a diferença, não é? Marca a diferença. É mais ou menos isso. Temos aqui, não é? Temos aqui, o cartaz está a rolar por ali. Quem puder partilhar, não é? Já não é necessário partilhar o da manifestação de dia 14, porque a manifestação de dia 14 já aconteceu hoje. Agora vamos somente partilhar esta, não é? Que é uma marcha, não é? No sábado das 10 horas, não é? Concentração às 10 horas no Marquês de Pombal, não é? Até a Praça do Comércio. Vamos marcar a diferença,
não é? Não seja indiferente, não estejas com o coração duro, não a subir de lado como muitos têm feito no consulado, não é? Não tem vergonha, não é, da situação que está acontecendo no país, né? N situações acontecem tanto quanto aqui também na diáspora. Caso nós não sairmos aqui a relatar as coisas também não são, não é, resolvidas. Então, esta é a intenção. A partir das redes sociais nós podemos fazer denúncias, podemos mostrar os nossos descontentamentos perante, não é, as atrocidades, não é, desse governo maquiavélico, não é, repito, não tenho medo, repito, não tenho medo, seja lá de quem for, estarei aqui, não é, quando for necessário. Um bem-aja para todos vocês, um até já, que aqui também é o espaço para o amor e um X de coração. Tchau, tchau.